Ainda vai demorar pra consertar o problema de áudio, hein? Puta que pariu. Se você me perguntar qual é o meu jogo favorito, filme, série, anime, eu não vou saber te responder direito. Normalmente eu vou dar uma enrolada, falar, eu não tenho certeza. Eu tenho certa dificuldade de me apegar às coisas. Porém, me pergunte qual é meu desenho favorito e eu vou responder sem hesitar. Hora de Aventura. Enfia na boca, tá quentinho. E eu confesso que parte desse canal é uma desculpa pra falar sobre esse desenho. Sempre que eu vejo alguém falando sobre Hora de Aventura, é sempre sobre algum episódio específico ou sobre alguns poucos personagens. Personagens como o Rei Gelado ou Jake são muito dignos desse reconhecimento, mas eu não vejo tantas pessoas falando sobre o fim. Quer dizer, até falam, mas sempre falando sobre alguma das fases específicas, como o fim da metade da sexta temporada pra frente ou o fim adulto e etc. Claro, o personagem nessas fases tem muita complexidade e muitas coisas pra falar sobre, mas eu sempre quis alguém pra falar sobre as primeiras fases do fim. O fim pré-adolescente, indo pro começo da adolescência, teve muitos desenrolares durante a história, que são muito interessantes de revisitar. Finn tem muito que adicionar com seus erros além de suas filosofias. E se teve uma época pro Finn errar, foi nesse período. Eu quero avisar também que quando eu terminei de escrever o roteiro, eu fui olhar o YouTube e vi que o Hamlet falou sobre o episódio da Brisinha, que eu vou comentar depois. Eu vi o vídeo e graças a Deus ele passou uma visão completamente diferente do que eu vou passar aqui. Mas o vídeo ficou interessante, então passa lá no canal dele e vê o vídeo depois desse aqui. Se caso você não manjar muito sobre Hora de Aventura, relaxa. Eu vou tentar deixar os acontecimentos do desenho mais abstratos possível. Sem enrolar muito, vamos falar sobre Finn, seu crescimento, erros e sua superação. Lembrando, esse vídeo tem spoilers da segunda até a sexta temporada de Hora de Aventura, onde vemos o Finn de 12 a 15 anos. Fique avisado. E esse vídeo vai ficar meio pessoal, mas não é algo que eu quero seguir como formato. Deus me livre me tornar um canal de filosofia ou coisa assim. Então vamos conhecê-lo. Quem é Finn Mertens? Se prepara pro gancho, sua cadeira. Finn é um adolescente que curte aventura e vive agarrado com seu irmão Jake. Jake é um irmão adotivo. Finn, até aquele momento, nunca tinha visto um humano além dele mesmo. Ele viveu com os pais do Jake, os tornando os seus pais adotivos. Nas primeiras 2 temporadas, ele conhece lugares desconhecidos, explora masmorras e completa missões dadas pela princesa Jujuba, que é o amor não correspondido do Finn. Além disso, é importante citar nesse momento uma característica importante do Finn. Provavelmente por causa da sua vida de lutar com monstros, Finn tem um grande prazer em conflito físico. Muitas vezes ele demonstra prazer em sentir dor e isso vai ser importante depois. Então lembra disso. Isso é uma teoria minha, que eu vou argumentar melhor sobre depois, mas lembre-se disso, vai ser importante. Para entendermos alguns dos piores momentos do Finn, a gente precisa voltar em alguns episódios para introduzir o conflito de outros. No episódio Mortal Recoil, Princesa Jujuba quase morre de perda de biomassa, passando por uma cirurgia que fez ela rejuvenescer dos 19 anos para os 3 anos de idade biológica. She's 13 years old now. Oh, dang it! Well, I'm out of here. Goodbye, everyone. Porque a Jujuba tem essa diferença. Tipo, o corpo dela tem 19 anos, só que ela tem uns 800, tá ligado? Finn se aproxima de Jujuba nesse estado, no episódio Chu Young, onde Jujuba é obrigada a voltar ao seu estado normal para voltar ao poder do reino dela. Para voltar ao normal, Jujuba dá um abraço e beija o Finn, voltando a ter 18. Biologicamente. Finn pede por um abraço pra Jujuba depois disso, a qual rejeita e fala pra ele partir pra outra. Finn não escuta o episódio. Finn não escuta esse conselho e no episódio Wizard Battle ele entra num torneio de luta de magos pra tentar beijar a Jujuba. Que moleque bom, e ele consegue ainda, porra. Na verdade era pra impedir o Rei Gelado que tava trapaceando no torneio, mas ele admite que ainda gosta da Jujuba nesse mesmo episódio. Uma menção honrosa ao episódio Dead's Dungeon, um episódio onde Finn supera um sentimento de insuficiência por seu pai o achar fraco, um bebê chorão. É um episódio
muito da hora que não tem muito espaço pra falar sobre nesse vídeo. Voltando aos relacionamentos amorosos, que coisa magnífica! No episódio Incêndio, Finn tenta uma investida na Jujuba e é chamado de esquisito. Após isso, ele canta uma música bem depressiva. Não posso continuar me afundando, porque eu continuo tentando se não posso ter ela. A cada passo que dou, eu cometo um erro, me pergunto o que falta. Eu sinto que tem um buraco no meu corpo, buraco no meu coração. Jake, vendo seu irmão nesse estado, resolve arranjar uma mina pra ele. Jake é parceiro pra caralho. Jake arranja uma das princesas mais problemáticas do mundo de O. Deixa ela puta, joga no colo do Finn. Jake. O normal é eu pegar uma maluca, me fuder, e aí sim tu me ajuda. Não o contrário, cara. E a digníssima em questão é a Princesa de Fogo. Uma princesa que, além de ter muitos problemas familiares e mentais, ela é fisicamente instável e pode destruir a Terra. Finn se apaixona por ela no primeiro momento que ele a vê. Eles, depois disso, começam a realmente namorar, saem algumas vezes, mas em breve eu vou falar disso. All the Little People, o episódio que comprova que esse moleque gosta de violência. Basicamente, o Finn acha um saco cheio de mini versões dos personagens principais, descobrindo certas interações entre eles. Tipo, ele aproxima o personagem, e aí, tipo, os dois personagens se gostam, tipo, no mundo normal, eles se beijam, e, tipo, os personagens se odeiam, eles começam, tipo, a brigar, coisa assim. Um momento específico que eu quero falar sobre esse episódio é o momento onde ele aproxima o mini Finn da mini Princesa de Fogo, depois faz o mini Finn trair ela com a mini Jujuba, e nesse momento, as duas começam a lutar entre si. E ele tem uma reação bizarra a isso. Olha a cara desse arrombado. Voltando à Princesa de Fogo, que tal a gente falar da época que eles terminaram? Ai. Frost and Fire, na real. Finn manipula a namorada dele para lutar contra o Rei Gelado, porque ele gostou de ver os dois lutando, destruindo o Reino Gelado, tanto que o Rei Gelado tem que morar com o Finn por um período depois dessa, e causando um trauma de confiança nela. Pra ser justo, a segunda vez que o Finn faz essa manipulação do caralho foi por causa de um sonho profético que o Finn teve da luta contra os dois. Porém, a profecia do sonho é que ele ia foder o relacionamento dele, o que não muda muito o que ele fez. Depois da cagada, Finn sai com a Jujuba de novo pra tentar algo com ela de novo. Logicamente é rejeitado. E finalmente aprende que não ia ter nada com a Jujuba, cara. No episódio Earth and Fire, a Princesa de Fogo toma o trono do Reino de Fogo, perdoa o Finn, melhora como personagem e ainda aceita ser amigo dele. Essa conversa não foi, já que no episódio The Red Throne, Finn não faz nada o episódio inteiro e tenta reconquistar a ex dele. Incrível. Do conflito do episódio inteiro, ele não faz nada. Oh my god. Então o desenho para de focar no relacionamento deles para mostrar uma série de acontecimentos que mudam bastante Finn como personagem. Esses acontecimentos pesam tanto pro Finn que eu vou chamar essa parte. Antes de introduzir essa parte do vídeo, eu preciso comentar sobre a nova arma que o Finn consegue nesse meio tempo, no episódio Blade of Grass, que, como o nome diz, é uma espada feita de grama. É uma espada amaldiçoada de grama. É forte pra caralho. O motivo de eu citar ela aqui é que por muitas vezes a espada de grama responde a uma necessidade ou um sentimento do Finn em alguns momentos, moldando a sua forma e sendo muito mais que uma espada. A melhor arma do desenho, apenas, filho, esqueça tudo. Depois da missão com a Princesa de Fogo, se passam alguns episódios onde o Finn não demonstra tanta tristeza quanto os acontecimentos anteriores, tirando apenas um episódio, que é o episódio do Trem Infinito, onde o Finn, tipo, se vicia no Trem Infinito porque fazia ele esquecer da ex dele. E ele parecia estar superando bem tudo. Porém, cortamos pro final da temporada, no episódio Billy's Bucket List. Finn descobre que o seu pai biológico tá vivo.
e não vai jogar no vaso. Depois de muita treta, Finn reencontra seu pai em uma prisão intergaláctica e o liberta. Martin, pai de Finn, mal se lembra do próprio filho. Martin pede ajuda pro Finn pra escapar, tanto que o Finn salva a vida dele 2 vezes. Nas 2 vezes, o Martin largou o Finn pra bosta. Nessa segunda vez, Martin aproveita a situação pra fugir com o resto dos prisioneiros. Finn tenta impedir. Seu braço responde à sua vontade e se distorce em um braço de grama gigante. Caralho, filho, toma. Calma. Não, mano, solta essa merda. Isso aí vai dar merda. Isso aí vai dar... Puta que pariu. O braço dele se rompe, deixando o Martin escapar. Finn cai no líquido estranho, sem espada, braço ou seu pai. Finalmente chegamos aos 2 últimos episódios que eu queria falar: The Tower e Breezy. No episódio The Tower, Finn cria um objetivo pessoal bem bonitinho, muito fofo, gente. Arrancar o braço do pai dele por vingança pelo que aconteceu nos episódios anteriores. Essa vontade é tão forte que gera um braço energético transparente e começa a fazer uma torre usando telecinese. Eu amo Hora de Aventura. Esse braço, na real, é baseado na síndrome da dor fantasma, ou síndrome do membro fantasma, que é um fenômeno que uma pessoa com membro amputado ainda sente dor ou outras sensações desse membro amputado. Ele sobe a torre até o espaço, no pique Torre de Babel mesmo. Quase morre e depois disso percebe que a ideia foi péssima. E se ele se acalma, o braço some, o braço de energia some, nunca mais aparece, eu acho. Depois de ser rejeitado, magoar e terminar com a sua namorada, perder o seu braço, seu pai, o abandonar, Finn entra no fundo do poço. No episódio Breezy, a flor que nasceu no braço amputado do Finn tá morrendo, em reflexo com o seu próprio interior. Sua médica recomenda que ele saia, se divirta, seja feliz. Se o Finn estivesse bem, a flor iria sobreviver. Finn sai na estrada cantando uma música melancólica. I'm lost in the darkness. What will this bring? Autumn descends on me, autumn. Finn vai em uma festa se distrair, até que Breezy, a abelha, chega no Finn dizendo que a flor dele era a coisa mais linda que ela já tinha visto na vida dela. Breezy então ajuda o Finn a ficar com a dona da festa. Ele se sentiu bem com aquilo, mas foi temporário. Ele ainda não se sentia nada. Ele pensa então em ficar com um monte de mina pra continuar se sentindo bem. Assim fazendo, no meio do episódio tem um desenrolar que vou deixar de lado pra esse vídeo. E no final do episódio, mais uma música é cantada. Breezy canta sobre seus sentimentos amorosos. Nos últimos versos da música, Finn vê a sombra de Jujuba dizendo: My hero, arise, let love be your guide. Essa parte é a final do episódio, por isso que ela é muito curta. Então, escuta com atenção, porque eu vou viajar muito aqui, mas vai valer a pena. Perdido na escuridão, Finn buscou prazer simples e temporário. Claro, não tem nada de errado com isso, porém não era bem o que ele precisava. I'm lost in the darkness, Breezy. No momento errado da vida, buscar algo desse tipo só vai te afundar mais no sentimento de vazio. Nesse momento, você precisa de um guia, você precisa olhar pra cima e ver a luz do abismo. A Jujuba naquele momento estava segurando a Finn Sword, que resumidamente representa o próprio Finn. A espada é literalmente o Finn, coisa que não precisa ser explicada aqui. Logo, é possível conectar que ela tá citando o amor próprio, mas eu gosto de pensar que ela tá falando de todo o amor que o Finn luta por. O amor próprio, o fraternal, companheiro, parental e até mesmo romântico. Finn precisa se libertar do vazio, pois tinha muita gente que contava com ele naquele momento. Depois desse momento, o Finn evolui muito. Ele melhora seus relacionamentos, ele consegue separar o romance das amizades. E, no geral, ele supera essa fase. Os próximos episódios tratam mais sobre a relação do Finn com o pai dele, que eu acho que não cabe citar aqui, porque esse é o ponto de mudança do Finn. Eu queria comentar sobre essa fase, porque é um momento do personagem que eu me identifico muito, e eu aprendi muito com as lições passadas com essa história. O vídeo não ficou 100% como eu queria, mas mesmo assim,
Eu agradeço que você tenha visto. Se tu curtiu, dá um like, comenta o que tu achou e mostra pra alguém que curte Hora de Aventura ou tá pensando em assistir. É isso. Tamo junto. Falsa. Não tem erro, não será uma canção tão real que vai fazer essa porta quebrar.